o Fernando Horta, que chegou aqui pontualmente. Fernando, muito boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Daiane? Um beijo para ti, um beijo para quem está nos assistindo. Veja bem, eu cheguei pontualmente, mas se o Léo não chegou, o atrasado sou eu, entendeu? Pessoal, como é que funciona, né? O chefe tem sempre prioridade. Então não me coloque nessa ruim, Daiane, pelo amor de Deus, entendeu? Eu estou aqui... Fica na minha conta, fica na minha conta. Não, daqui a pouco, né, o homem chega aí brabo, já viu, né? Não, ele não é de atrasar, acho que ele esqueceu, deve estar em alguma atividade, porque geralmente ele chega, inclusive, antes que eu mesma entre na sala. Mas vamos tocar aqui sem nenhum problema. É bom que eu converse contigo. Eu coloquei essa matéria aqui no caso da conciliação. É uma medida tão esdrúxula, né, para uma decisão já tomada e escancaradamente inconstitucional, que é o marco temporal, que o caminho escolhido pelo Supremo para tentar equilibrar os ânimos ali, não tensionar tanto com o Congresso diante da medida que o Congresso já fez de dizer, olha, não vale nada o que vocês querem, o que vale o que eu quero, mesmo que seja inconstitucional. Como é que você vê isso, hein, Horta? É sintomático aí das tensões dos poderes no Brasil? É uma medida esdrúxula, né, Daiane, se a gente imaginar o modelo brasileiro. Porque o modelo brasileiro é um modelo em que o Supremo Tribunal Federal tem, sim, a última palavra e ponto. Não é, por exemplo, o modelo norte-americano. No modelo norte-americano, a Suprema Corte ela é, na maioria das vezes, uma corte arbitral, vamos dizer assim, que tem uma posição, mas que precisa que se busquem consensos na sociedade, né? Então são dois modelos diferentes. Eu, basicamente, gosto muito desse modelo de se buscar consenso. Mas isso teria que funcionar, Daiane, para todos, e não só para aqueles que têm dinheiro para comprar votações no Congresso, entende? Se vamos partir para um movimento em que a Suprema Corte brasileira é uma corte de consensos e que ela, a partir disso, então, desenvolve na sociedade brasileira um trabalho de conscientização, de alocação de sentidos políticos, de reflexão, buscando entender os pontos médios entre as posições dos atores, então, ótimo, isso é maravilhoso, vamos fazer isso para todo mundo, mas eu quero isso também na questão do aborto, eu quero isso também na questão das câmeras nas fardas dos policiais, eu quero isso discutindo a questão tributária. O que está chamando a atenção para a gente é que essa nova modalidade de ação do STF, que é chamar por uma espécie de conselho arbitral, né? Vamos sentar aqui, vamos ver o que é bom, ela só funciona quando o Congresso brasileiro se postar em favor de alguma dessas teses plutocráticas, dessas teses de pessoas muito ricas, com interesses financeiros muito fortes por trás, aí o STF abre margem para isso. Isso é muito preocupante, porque no final das contas, a gente acaba tendo 2, 3, 4, 5 tipos de justiça diferente, né? Acabamos tendo uma justiça para a população mais pobre, que só consegue dialogar com o soldado da PM, uma justiça para a população mediana, que consegue conversar com advogados e juízes, e uma outra justiça para aqueles que conseguem aprovações no Congresso maciças, mesmo que ilegais, como você mesmo colocou. E aí a questão, Daiane, é o seguinte, se o Congresso se dá conta disso, terão mais leis dessas afrontativas, e em vez do STF conseguir trazer a questão dos poderes no Brasil para um espaço de menos conflito, ele vai estar ensinando o Congresso brasileiro o caminho para se obter mais conflitos e para fazer a Suprema Corte se ajoelhar. É por aí. Acho que o caminho trilhado. Horta, você fez um programa no domingo muito bom, uma audiência, inclusive, muito boa também, pegando ali o gancho do pulo do gato das questões relacionadas às eleições lá na Venezuela. Queria que você falasse um pouco, até para o nosso pessoal também depois ir lá dar uma conferida nessa entrevista. O desdobramento dos dias aí é justamente essa entrega das atas ao Suprema Corte, né? O Conselho Nacional Eleitoral entregou as atas à Suprema Corte, o candidato da oposição se declarou eleito, e aí eu vi uma discussão maravilhosa na TV, o jornalista falou assim, não, ele não, essa comparação com o Guaidó não é justa, porque o Guaidó se declarou
presidente, ele declarou que foi eleito, então há uma diferença muito grande. Eu acho muito interessante o modo que a mídia acha uns caminhos para desqualificar, às vezes, as análises de que alguns trazem e tal, e aquilo que está repercutindo muito nas redes. Como é que você vê esse desdobramento? Você acha que isso vai tensionar de fato a região? Na análise que vocês fizeram domingo, reforçando para o pessoal dar uma conferida nessa entrevista, vocês chegam ali a um denominador sobre essa questão da tensão na região, ou isso vai ficar isoladamente ali dentro do que já temos até agora, hein? Então, Daiane, primeiro agradecer de novo o Pedro, né? O Pedro Silva Barros, que já foi, inclusive, diretor da Unasul, de integração econômica, é uma pessoa muito respeitada, que conhece muito de Venezuela, e deu um depoimento ali, uma entrevista que ele fez, em cima de uma coisa essencial que ele quis chamar a atenção, que é o que a gente chama de razão de Estado, né? Não interessa se você gosta do Maduro, se você é contra o Maduro, se você acha que o Maduro fez fraude, se você acha que o González fez fraude, tudo isso está dentro da normalidade. Todo mundo tem posição e vai achar ou deixar de achar. Agora, existe uma coisa chamada razão de Estado. O que é isso? Quais os tipos de argumentos, de movimentações, de ações que um Estado precisa fazer para não entrar em conflito com outros Estados, né? E nesse processo de razão de Estado, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a questão da Venezuela é extremamente importante para o norte da América do Sul. Se você juntar ali, é uma região, uma área muito conflagrada, seja pelos problemas brasileiros naquele momento, seja efetivamente pela posição de integração que esses países têm, Equador, Chile, né, Venezuela, as próprias Guianas, que eles precisam conviver juntos porque são fronteiros, né, países fronteiriços, quer dizer, um do lado do outro. Então há uma razão de Estado. Qual é essa razão de Estado? É tentar repactuar a democracia venezuelana. Esse é o primeiro ponto, né? E o Pedro coloca muito bem isso quando ele fala que a gente tem que tomar cuidado com as informações que vêm e vão e não deixar com que a gente entre nessas questões de amor, de paixão, para lá e para cá, porque sim, porque é uma questão explosiva e tem capacidade de estilhaçar o processo de integração regional na América Latina, e que eu acho que é, em grande medida, um segundo objetivo de quem está ajudando toda essa confusão, né? O primeiro objetivo, obviamente, é se desfazer do regime de Maduro. O segundo, se o primeiro não for alcançado, é estilhaçar ainda mais o projeto de integração latino-americana, e é por isso que o presidente Lula vem fazendo essas viagens aí para tentar colar isso tudo de novo, para tentar se colocar ele, Lula, e o Brasil como um país capaz de mediar esses processos e capaz de trazer a América Latina para um espaço de consenso novamente. Perfeito. Agora, Horta, foi feita uma carta aí, assinada por várias lideranças, pressionando o presidente a defender a democracia na Venezuela. Essa carta, bastante repercutida pela mídia aí, nacional, como se o presidente Lula não tivesse posicionado sobre o assunto. Como é que você vê essas pressões também em relação ao governo brasileiro e como é que você vê o posicionamento? Ficou numa sinuca de bico o governo brasileiro? Eu acho que não, eu acho que o governo brasileiro vai bem, Daiane. Eu tenho um amigo que diz assim, nossa, Horta, você que questiona tanta coisa do governo, nesse ponto eu acho que ele vai muito bem, né? E essas cartas são pressões e contrapressões, Daiane, super comuns, quer dizer, você tem lá um grupo de presidentes que pressiona para que o Lula rompa relações diplomáticas e você precisa dar voz aos outros que acham que não, que nós precisamos dar mais ênfase ainda ao apoio, aliás, ao processo democrático na Venezuela. Mas o presidente Lula nunca se opôs ao processo democrático na Venezuela. O que ele fez, e acho que nisso ele está correto, é dizer o seguinte, eu não sou sócio, e quando eu falo sócio, eu digo, eu não vou empenhar o apoio meu, Lula, e do Brasil simplesmente ao resultado. Eu quero empenhar esse apoio ao processo eleitoral, e não ao resultado das eleições. O resultado das eleições ele é consequência de um bom processo, né? Se as eleições foram feitas de forma correta, se nós temos essas documentações, se as pessoas falaram, e a eleição é o espaço onde as pessoas falam, e se essa voz é ouvida, o resultado é o que vai coroar esse processo todo. Mas eu quero ver o resultado. É isso que o presidente Lula colocou. Eu quero as atas, eu quero os processos, eu quero que a gente veja, não porque ele desconfia
necessariamente do CNE, porque ele nunca disse isso, muito pelo contrário, a nota do Partido dos Trabalhadores, inclusive, toma de antemão a confiança ao CNE e disse, olha, parabéns ao presidente Maduro pela reeleição. Aí quando foram questionar a presidenta Gleisi, ela disse, não, mas é porque nós confiamos no processo eleitoral na Venezuela. Vamos lembrar que o CNE é um poder, não é como nós aqui, que o TSE é um tribunal, o CNE é um poder na Venezuela, nós temos 5 poderes, executivo, legislativo, judiciário, o poder eleitoral, como eles chamam, e o poder popular, né? Então, a CNE é um poder lá, então, assim, você tem que confiar nesse poder, alguma coisa, né? A gente tem uma presunção de honestidade nesse processo, isso para nós, isso para o TSE, isso para as eleições americanas, né? E nesse sentido o presidente ele reforça o apoio à democracia venezuelana. E acho que ontem, depois de ter vindo à tona os dados dos ataques cibernéticos que a Venezuela sofreu nos dias 28, 29, 30 do mês passado, né? E evidentemente que isso atrasou muito o processo, porque a Venezuela é um país relativamente grande. Você tem 30.026 urnas, cada uma dessas urnas sai uma ata, e essas atas precisam chegar a Caracas. Como é que elas chegam a Caracas? Bom, você pode botar ela no correio, esperar que chegue, ou você pode digitalizar, que é o caminho mais rápido, a digitalização e o envio. Agora, se o CNE sofre um ataque cibernético que faz com que o site caia e ele não consegue manter essa porta de segurança aberta para receber as atas, vai haver um atraso. E ontem a Venezuela demonstrou que houve esse ataque. Aliás, não foi só a Venezuela, foi uma empresa norte-americana que funciona e trabalha desde 1985 disso, que tem um lucro anual da ordem de $1 bilhão, que fez um relatório super detalhado mostrando exatamente que esses ataques existiram, quando existiram, qual foi o tamanho desses ataques. Bom, terminado esse problema, o CNE recebeu as atas e entregou. Aí tem muita gente dizendo, mas por que não botou nas redes? Não, porque tem que se respeitar a soberania da Venezuela. Se existe uma informação desse nível de importância, as atas de eleição, ela tem que ser entregue para a Suprema Corte. Você imagina aqui no Brasil, né, que o STF ou o TSE pedem as atas e aí alguém lá do Rio Grande do Sul resolve dizer, não, vou botar na internet, aí tu te vira se tu quiser pegar. Não é assim que funciona, né? Então vamos fazer a mesma coisa para a Venezuela. Aí foi entregue as atas e hoje o Maduro parece que tem uma conversa com o presidente Lula pelo telefone e acho que deve dizer exatamente isso. Olha, nós somos com a documentação, o senhor está aqui, o senhor pode ver, e agora a posição brasileira vai definir como é que vocês pretendem lidar com isso, porque quer o Maduro goste ou não, também isso é verdade, né? O Brasil vai ser, de alguma maneira, o fiel da balança nesse processo, né? Se fosse pelos Estados Unidos, a situação já teria se deteriorado, e Brasil, Colômbia e México estabelecem ali um espaço de dizer, vamos aguardar as autoridades venezuelanas, e agora as autoridades venezuelanas se manifestam. Bom, Horta, entrando ainda nessas questões internacionais, há um rebuliço aí no mercado financeiro por conta da economia norte-americana, os juros dos Estados Unidos vão baixar, e o Campos Neto já saiu dizendo que política de juros, agora que se justifica manter os juros e até aumentá-los para segurar o desequilíbrio que pode causar. Os juros básicos, a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos está em 5,2 ou 5 alguma coisa. No Brasil é 10,5%. Essa fala, né, a ata do Banco Central também já gerou uma série de movimentos, de reações, né? O ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin já disse que essa taxa de juros não é compatível com o que o Brasil apresenta de investimentos e o estado, né, econômico do Brasil. A Gleisi Hoffmann também saiu criticando novamente, apontando aí a ação do Campos Neto de sabotagem. A Gleisi diz aqui, a ata do cupom é um tapa na cara do país. O BCE não hesitará em elevar a taxa de juros, a segunda maior do mundo, mostrou a ata da última reunião do cupom, divulgada nesta terça-feira. Essa questão dos juros continua sendo o maior entrave do ponto de vista político-econômico, né, Horta? Sim, são duas coisas aí. Primeiro, a questão dos juros aqui no Brasil. Segundo, o que está acontecendo no mundo. Vamos falar sobre as duas coisas separadas. A primeira é o seguinte, o Campos Neto é um sabotador, um criminoso,
precisa, quando sair do Banco Central, responder pelos absurdos que está fazendo. Veja que no mundo inteiro as pessoas estão baixando as taxas de juros para impulsionar as capacidades das economias, exatamente porque os números estão vindo fracos, os números de emprego vêm fraco, os números de crescimento vêm abaixo do que os países esperavam. O que se faz? Se baixa o juro para, evidentemente, tornar o dinheiro mais barato, na expressão que mais comum do mercado, para que as pessoas possam, a partir daí, consumir mais e gerar mais emprego e as coisas começarem a andar. E aqui no Brasil é exatamente o contrário. Quando a gente começa a mostrar que a economia está abaixo do que poderia estar, porque nós estamos crescendo, sim, emprego está crescendo, sim, mas nós podemos ter mais crescimento ainda, o nosso Banco Central age para dilapidar a nossa economia, aumentando o juro e mantendo o ganho de um grupo social que só vive sem trabalhar, porque o mercado financeiro vive sem trabalhar. Daiane, as pessoas têm que entender isso. O mercado financeiro, quem opera em bolsa, não trabalha. Eles passam o tempo inteiro especulando, ganhando com informações aqui e acolá, informações que às vezes eles mesmos plantam, eles mesmos distribuem para fazer todo esse processo. Então, esse é o primeiro ponto. A presidenta Gleisi tem razão e o Campos Neto precisa ser chamado a atenção. Agora, enquanto a gente tiver um Senado que é basicamente um dos maiores absurdos que nós temos na história do Brasil, não vai acontecer absolutamente nada com o Campos Neto, e esse foi todo o plano de Jair Bolsonaro, né? Venceu a eleição, mas Jair Bolsonaro não saiu do Estado brasileiro. Ele está lá no Banco Central, ele está em alguns lugares dentro da burocracia do governo que não foi desbolsonarizada, e isso ainda assola o Brasil. Em segundo lugar, assim, o que está acontecendo no mundo, né? Está acontecendo uma coisinha seguinte: a China descobriu que nos próximos meses os Estados Unidos vão lançar uma ordem executiva. Uma ordem executiva é do governo norte-americano, que não tem nenhuma razão para ser obedecida de fato, mas que é uma ameaça que eles fazem ao mundo inteiro. Ela vai lançar uma ordem executiva proibindo algumas empresas de vender semicondutores para a China. Um dos pontos mais importantes dessa disputa Estados Unidos e China, que os Estados Unidos estão levando muito a sério, é evitar que a China tenha acesso a determinados materiais que vão ser utilizados para a produção de tecnologia de ponta. A China obteve essa informação e ela se antecipou. Então, ela foi até as principais empresas que vendem isso, em especial a Samsung, e fez uma compra de 6 ou 7 vezes o normal que ela precisaria para ter esse estoque, né? Quando ela fez isso, ela deixou todas as empresas do Ocidente sem conseguir comprar esses produtos, porque são vitais também para todo mundo, para Google, para Microsoft, para todo mundo. Quando ela fez isso, a Samsung fez a venda e ela se antecipou à ordem. O que aconteceu com as bolsas nos Estados Unidos nessa bolha de Big Tech? Já vinham com algum desgaste e os caras se apavoraram e perceberam efetivamente que aquelas empresas nos próximos meses terão problemas nas suas produções e a coisa começou a complicar. Para piorar a situação, no Japão, alguns especuladores acharam que esse movimento que eles poderiam ganhar com esse movimento e a partir daí passaram a vender, por exemplo, moeda japonesa para tentar comprar outras moedas, porque esperavam que a moeda japonesa fosse para o fundo. Só que o Banco Central japonês é um Banco Central atuante, diferentemente do nosso. Ele atua de uma forma muito efetiva na economia e ele foi lá e comprou a moeda e fez subir o preço do iene. Ou seja, os especuladores perderam de novo. Saíram as informações nos Estados Unidos mostrando que a economia está abaixo do que se imaginava, e lá, por conta da eleição, o Donald Trump e os seus amigos empresários já passaram, então, a atacar esses números, tentando dizer que isso era um efeito Kamala Harris. Essa confusão extravasou nas últimas 48 horas para o mundo inteiro, e está todo mundo apavorado. Por quê? Porque as pessoas que vivem sem trabalhar, Daiane, as pessoas que não produzem, que dependem de juros, que dependem de que os outros paguem as contas para elas poderem receber, essas pessoas morrem de medo de que os seus bilhões de dólares não sejam cumpridos. E aí você tem esse movimento cíclico de perda de referência de confiança no mercado, que acaba assolando todo mundo. Agora, nós somos uma economia soberana, Daiane. Aqui, o Campos Neto precisava estar trabalhando junto com o Brasil e não contra ele, e a favor especificamente dos especuladores, especialmente da Faria Lima. Exatamente. Horta, falando aqui, a gente, durante toda a tarde de ontem, hoje ainda pela manhã, se falou muito sobre a Rebeca Andrade, né? A foto que viralizou, percorreu o mundo, foi a foto em que Simone Biles e a outra atleta norte-americana fazem uma referência a Rebeca,
E hoje também teve um comentário aqui da Michelle Obama, né? Ela, nas aspas aqui, ainda não superei esse lindo momento. A ginasta brasileira conquistou a medalha de ouro na final do solo de ginástica artística das Olimpíadas de Paris e foi reverenciada dessa forma aqui pelas duas atletas, diante dos números que ela conquistou para garantir essa medalha. Como é que você vê essa imagem, o que de simbolismo traz para você diante de um mundo, né, tão cheio de ódio, disputas, e ao mesmo tempo também de muitas lutas, né? Uma luta das mulheres, a luta contra o racismo, enfim, como é que você vê essa foto? O que carrega para você essa imagem, Horta? Duas coisas. Primeiro, o que nós estamos assistindo é uma luta do feminismo contra o machismo no mundo. Essa é uma foto que mostra três meninas que vivem em situações completamente diferentes. Enquanto a Rebeca é uma atleta brasileira que, para padrões brasileiros, tem todo o apoio possível, e já se explicitou aí os números de quanto ela ganha, se fez uma análise de tudo nos últimos dias aí, o quanto ela vai faturar, mas para o Brasil, ela está relativamente bem, mas se comparar com os recursos que a Simone Biles e as outras atletas da equipe norte-americana têm à disposição, é absurdo. E, portanto, essas meninas, por serem amigas, elas reverenciam ali, numa relação entre elas, o quanto a Rebeca se esforçou para chegar lá, o quanto ela se esforçou mais para poder chegar naquele momento, e é uma foto lindíssima em função disso. Agora, essa é uma foto de, vamos dizer assim, de uma solidariedade entre as meninas, entre as mulheres, essa solidariedade que a Michelle Obama veio de imediato proteger, porque ela viu o que aconteceu. O que aconteceu é que o mundo masculino machista publicou ontem, de ontem para hoje, nos Estados Unidos, nada menos do que 17 artigos questionando isso. Alguns artigos escritos por homens dizendo que isso era a demonstração da subserviência que uma negra colocava ao Brasil. Porque aí vem aquela questão masculina, de olhar e dizer, não, você precisa defender a bandeira, o que não é que estava colocado ali, entendeu? Então, primeiro a gente tem que entender o tamanho das relações entre elas e o quanto essa menina, a Simone Biles, foi humilde o suficiente para reconhecer que os esforços da Rebeca foram maiores naquele momento. E ela não perdeu a majestade, porque ela é a maior atleta de ginástica. Essa menina é fantástica, de fato, né? História, a Rebeca ainda tem mais adiante, a Simone, para ela, parece que é a última Olimpíada, então foi linda a foto, o ato delas, né, aproxima isso, mostra o quanto esse mundo machista não está em condições de lidar e de entender com essa forma de compreender política e sociedade que as mulheres têm, né? E a Michelle Obama, com todo o conhecimento dela, vem a público, porque é hoje, junto com a Kamala Harris, as duas mulheres que efetivamente têm mais... Talvez a gente tenha que botar aí a Taylor Swift, talvez a Oprah nos Estados Unidos, né? Mas assim, é umas 4, 5 mulheres que realmente condicionam o pensamento ou delimitam, apontam para posições no pensamento feminino nos Estados Unidos, e ela veio a público rapidamente proteger as meninas, o que está muito certo. Quem está errado nisso é quem está achando que isso, de alguma forma, diminui a importância dos Estados Unidos, a importância da Simone, ou cria alguma relação de subserviência ou de baixar a cabeça dos Estados Unidos para com o Brasil. Não, é apenas uma relação de amizade, de respeito e de reconhecimento dessas meninas norte-americanas com o esforço que Rebeca Andrade fez, e isso a gente tem que conhecer, aprender a bater palma, e os homens têm que parar de achar que a forma que eles entendem o mundo e a política é a única forma existente. Esse é o espírito do esporte, né? É o que deveria, pelo menos... Além disso ainda, né? Exato. Reconheceram ali que a Rebeca foi, naquele ponto, melhor. Melhor, e isso não quer dizer que não haja disputa, pelo contrário, elas disputaram ponto a ponto, e a Simone realmente é fantástica. Para quem acompanha a ginástica, essa menina consegue dar uns giros numa altura que você olha aqui e fala, como é que ela consegue ter tanta impulsão para dar tantos giros? Você fala, não, ela deu 3 giros, aí você vai acompanhar de novo, ela deu 5, 6. Aí você fala, meu Deus do céu. E o interessante é ver, né, como no Brasil as mulheres tiveram impacto nesse processo.
Quer dizer, desde a época de Luísa Parente, passando por Daiane dos Santos, passando pela Jade, né? Passando por uma série de outras ginastas que foram dando a sua contribuição, ou seja, que foram se colocando no máximo dos seus limites em cada um dos seus momentos olímpicos. Tudo isso foi necessário para que se chegasse nesse momento uma Rebeca Andrade. E ela ganhou o mundo, Daiane, quando ela veio a público dar uma entrevista, e aí vem aquelas entrevistas todas cheias de salam aleikum, né? Perguntaram para ela, quando ela estava se preparando para as provas, o que você estava pensando? E aí ela me ganhou, porque ela mostrou que ela tem uma alma de gordinha, né, Daiane? Ela chegou e disse, eu estou preocupada pensando no macarrão com queijo, com frango que eu vou fazer no dia seguinte. E eu pensei, rapaz, aí alguém que me representa, né? E aí ela ganhou o mundo. Essa entrevista mostrou a simplicidade dela, a forma como ela trabalha, a forma como ela pensa, e isso encantou as meninas ali do lado, que todas vivem isso também, viu, Daiane? Porque um atleta, para chegar naquele ponto, precisa ter um nível de comprometimento com a sua alimentação, com o seu treinamento, com o seu sono, com o seu descanso. A Simone fez isso também, né? Quando na Olimpíada de Tóquio falou, não dá para mim. Exato. O nível de esforço que essas meninas passam é brutal. A gente só vê essa parte boa. Agora virou atleta olímpica. Mas quem acompanha os treinamentos de um atleta de ponta, e eu tenho a filha de um amigo querido que é uma das atletas de pontas hoje no judô, eu acho que no próximo ciclo olímpico ela deve estar aí postulando, se não for para a Olimpíada. O que essas meninas abrem mão, o que esses rapazes, eu estou usando as meninas porque no caso aqui a gente está falando de ginástica artística, mas o que os atletas de ponta abrem mão, as famílias, os amigos, para poder chegar nesse ponto é realmente impressionante, né? Então, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de respeito. Com as figuras da Simone Biles e da outra menina, que eu não me recordo o nome, que faz parte dessa foto, e também com todo o esforço que a Rebeca colocou para isso. E é mais uma paulada para os homens para parar de achar que o mundo é dividido em países e nós estamos em conflito, em guerra. Não. A gente está competindo, a gente quer o bem de absolutamente todos os que estão ali, e há momentos, sim, em que essas meninas são apenas meninas, são amigas, são parceiras, são meninas que estão sofrendo isso, e esse é aquele momento que eles colocaram nas fotos. Linda foto, e acho que isso engrandece demais a Olimpíada Brasileira. Jordan Childs é o nome da outra, Simone Biles, e a Rebeca. De fato, é isso, né? Eu gostei da definição que a Rebeca deu, né? É só meu trabalho, eu estou fazendo bem o meu trabalho, assim como qualquer outro trabalhador. Eu gosto dessa definição porque coloca as pessoas no lugar real, né? Ela trabalha para isso, vive para isso, a família está, claro, tem todo um status que se coloca nas Olimpíadas, mas o trabalho dela vive para isso, trabalha para isso. E tem toda uma ajuda, né, Daiane? Porque, assim, ela não chegaria lá, não fosse em 2004, o governo brasileiro, o presidente Lula ter olhado para isso, ter chamado pessoas de fora para virem treinar a seleção olímpica brasileira da ginástica artística. Houve uma primeira leva de professoras estrangeiras que foram contratadas a peso de ouro. Essas professoras treinaram outras treinadoras, nós estamos há muito tempo investindo nisso, e vou dizer, viu, Daiane, o nosso desempenho nas Olimpíadas só não foi melhor porque no meio desse investimento todo, que é um investimento que precisa de tempo para acontecer, nós tivemos Temer e Bolsonaro que basicamente destruíram todas as políticas para o esporte. Tá? Se vocês olharem, você vai ver fotos dos atletas hoje que são medalhistas, inúmeros deles protestando contra as medidas que o Bolsonaro tomava durante o seu governo, de cortar bolsa, de diminuir investimento, né? E, portanto, se algumas pessoas acham que nós estamos aquém do investimento, agradeçam a Temer e Bolsonaro. É isso. Fernando Horta, muito obrigada pela sua participação aqui. Domingo, 19 horas. Seu programa no ar ao vivo, ainda vai definir pauta ainda, né? Eu não quero ter que falar de Venezuela de novo, Daiane, porque as pessoas já estão meio que tocando nisso, né? Eu queria falar sobre a questão indígena, mas eu vou aguardar um pouquinho, porque naquela outra semana, lembra, a gente tinha uma pauta toda programada, e aí o Biden resolve lançar a carta 10 minutos, meia hora antes do programa, foi uma confusão. Então, estou dando uma guardadinha, mas em princípio, ou a gente fala de Venezuela, ou a gente fala dessa confusão no STF, dos direitos indígenas, e enfim, é esse o caminho. É isso. Obrigada, Horta, beijo, bom trabalho aí. Até. Valeu.